Com gols de Rafael Donato e Rubens, o Vila Nova venceu a equipe da Aparecidense pelo placar de 2-0. O time se reabilita na competição depois de ter sido derrotado para o Iporá por 2-0 no final de semana. Vamos agora com o craque Tim e com o mais sensato Evandro Gomes com a análise do jogo. Evandro Gomes, começo com você. Vitória justa do time do Vila, André, Tim, porque o time do Vila sofreu uma pressão da Aparecidense na etapa inicial para corrigir os seus problemas, na etapa complementar, botando um time verdadeiramente para cima da Aparecidense para fazer valer o mando de campo que era seu, e o time do Vila jogou muito melhor na etapa complementar, fazendo por merecer a vitória. Por incrível que pareça, um jogador que vai dividir a opinião, Rafael Donato, que foi o jogador a entregar no primeiro tempo, para a sorte dele não saiu o gol, mas ele acabou se destacando não pelo gol, mas pela jogada, que provocou o goleiro Pedro Henrique a praticar uma defesa excepcional. Então o Vila recupera-se no campeonato, ganha moral para o clássico de sábado contra o Atlético. E pra você, Tim, vitória merecida do Vila Nova? Merecida, André. Foi dois tempos bastante distintos. Para mim, o primeiro tempo, a Aparecidense teve muito mais oportunidades, foi um time mais organizado dentro de campo, um time que chegou com mais perigo. O Vila demorou a encaixar no jogo, o Vila teve um sistema defensivo que não funcionou bem na primeira etapa, porque deu muito espaço, teve muitos erros, e a Aparecidense não conseguiu aproveitar. Teve uma ótima oportunidade com o Robert, e o George me fez mais uma grande defesa. Agora, no segundo tempo não, principalmente com a alteração no intervalo ali, onde o técnico Igor Magalhães coloca o Jean Silva no lugar do Wagner, né? Não vou nem falar da entrada do Ricardo Lima no lugar do Renato, que estava bem também o Renato, mas essa alteração fez com que o Vila mudasse um pouco a sua atitude no segundo tempo. O time encolheu um pouquinho, deixou a bola com a Aparecidense, começou a utilizar os contra-ataques, e num contra-ataque conseguiu o escanteio que originou no primeiro gol, ali mérito do Rafael Donato, ali dentro da área, sempre é perigoso, fez com os pés. E depois a Aparecidense tentou mudar, o técnico o Thiago Carvalho fez as alterações, mas surtiu efeito. O Vila continuou melhor no jogo, conseguiu o pênalti, conseguiu fazer 2-0 e não sofreu. No segundo tempo o Vila praticamente não sofreu, o George quase não apareceu. Então realmente o Vila mereceu por isso, sobre aproveitar melhor as oportunidades que teve. Evandro Gomes, os melhores e os piores no Vila Nova no jogo de hoje. Vila 2-0 na Aparecidense. André Isaac, um jogador que a gente pode destacar bastante. E olha que ele vem crescendo nos últimos jogos pelo time do Vila Nova. A gente já sabe da qualidade dele, é o goleiro George Emi. Talvez ele tenha sido um dos maiores responsáveis pela vitória do Vila, porque no primeiro tempo, quando ele fez aquela defesa do Robert, uma bola de dentro da pequena área, e ele num reflexo extraordinário, salvou aquilo que poderia ser o gol que viesse a fazer a diferença no final da partida. Então uma grande atuação do Jorge M, mais uma vez, depois praticou outras grandes defesas. Já falei do Donato, que errou, mas acertou mais do que errou. Como foi o jogador que abriu o caminho da vitória. E não esqueçam, foi de pé esquerdo, não foi nem de cabeça. Arthur Rezende, guerreiro do começo ao fim, e o Pablo também melhorou bem na etapa complementar. Esses quatro, para mim, foram os destaques maiores do Vila. Agora, a decepção, né? Vitor Andrade segue o mesmo caminho da indisciplina que trouxe lá de Belém do Pará, do Clube do Remo. 4 partidas ele participou, nem titular foi em todas elas. Já levou 2 cartões amarelos, para variar, levou um vermelho hoje. Um jogador que precisa ser chamado pelo pessoal do Vila Nova, Frontini, sei lá, presidente, técnico, e falar para ele que dessa forma ele não vai contribuir com o Vila Nova em absolutamente nada. E tecnicamente também não foi bem o meia Wagner, de quem se espera muito no time do Vila. Os melhores e os piores no Vila Nova, craque Tim.
Pra mim, realmente, o Rafael Donato começou muito mal o jogo, teve aquele lance logo no início ali onde ele erra o passe, quase que o Alain Mineiro faz o gol, mas depois reencontrou na partida, fez até uma partida segura, foi firme lá atrás e foi decisivo, foi à frente lá e conseguiu fazer o primeiro gol do Vila Nova. O Arthur Rezende, para mim, também fez uma boa partida mais uma vez, é um jogador que tá jogando ali praticamente como segundo volante, mas que tem uma boa chegada também, que tem bom passe, então fez uma boa partida, assim como também o goleiro Geórgio. Mais uma vez o Geórgio, quando precisou, ele foi muito bem. No momento que o jogo estava difícil, ele salvou o Vila Nova. Agora, as decepções. Para mim, o Wagner, mais uma vez, no primeiro tempo ele não conseguiu jogar. É um jogador que realmente está tendo dificuldades aqui no Vila Nova. Saiu, foi substituído no intervalo. E o Vitor Andrade. É um jogador que tem muita qualidade, mas precisa realmente melhorar essa questão de temperamento. Tomou 2 cartões hoje amarelo, André, de forma totalmente desnecessária. O primeiro, ele tenta cavar um pênalti se jogando dentro da área, lance que ele poderia prosseguir, tentar até fazer uma jogada, tentar finalizar. Ele achou melhor tentar cavar, enganar o árbitro, recebeu o primeiro cartão amarelo de forma merecida. Depois, uma falta totalmente desnecessária no ataque do Vila Nova, chega forte demais em cima do Derli, volante da equipe da Aparecidense, e recebe o segundo cartão amarelo. Então ele precisa rever realmente essas atitudes dele. Como jogador, tecnicamente falando, é um bom jogador, tem condições de ajudar o Vila Nova, mas dessa forma que ele está fazendo, com essas expulsões, tomando cartões direto, ele não vai demorar muito aqui no clube, não. Melhores e piores na Aparecidense, Evandro Gomes. O goleiro Pedro Henrique fez uma defesaça, né, no primeiro tempo, uma bola cabeceada pelo Rafael Donato. Ele praticou uma defesa absolutamente difícil, né? Dificílima a defesa que ele fez. O Alain Mineiro, pelo primeiro tempo, depois ele sumiu um pouco no jogo. O Derli foi um guerreiro ali no meio-campo do time da Aparecidense, né? Inclusive o lance do pênalti, a gente já chegou à conclusão de que o lance não foi pênalti, tanto eu quanto o Tim, quanto você, todo mundo que viu o jogo, né? Então, o lance que eu vi, que o Tim viu, é o lance que todos viram, aqueles que assistiram o jogo pela TV. Então, os melhores aí foram eles. O Alex hoje jogou mal, Alex Henrique, um jogador que a gente sempre espera mais dele. E o Lelo também, achei um pouco apagado no jogo. Nota para a arbitragem, craque Tim, antes os melhores e os piores na Aparecidense. Na Aparecidense, para mim, os dois também que o Evandro destacou. Para mim, o Pedro Henrique, mais uma vez, fez uma boa partida. Realmente, os lances dos gols do Vila Nova, ele não teve culpa nenhuma e ainda fez grandes defesas. Gostei muito do Alain Mineiro. Até para mim, o Thiago Carvalho precipitou em tirá-lo. Não sei se ele pediu para sair, aparentemente não. Para mim, o Alain estava bem na partida e tinha condições ainda de correr um pouco mais, de ajudar a Aparecidense naquele segundo tempo. Principalmente com o Vila a Aparecidense ficando com um jogador a mais. Então, para mim, o Thiago precipitou um pouco, mas o Alain fez uma boa partida. Agora, para mim, as decepções foi o Alex Henrique e também o Robert. Até porque, André, são jogadores que a gente sabe do potencial, sabe da condição que tem condições de jogar muito mais do que jogaram hoje. Para mim, hoje, esses dois ficaram devendo. Nota para arbitragem, Tim. André, pra mim ele comete alguns erros assim fortes. Pra mim, ele teve um erro no primeiro tempo, que ele não espera a marcação do auxiliar, ele precipita e dá a bola que saiu ali, a bola não teria saído, ele apita antes, ele reconhece o erro, até aí tudo bem. Agora, no segundo tempo, o lance principalmente do pênalti pro Vila Nova, o segundo gol do Vila Nova, o pênalti em cima do Moacir, pra mim ele estava bem posicionado e não houve nada. Pra mim é um erro grave que cometeu o árbitro lá do Distrito Federal, o Rodrigo Raposo. Nota 5 pra ele. E pra você, Evandro? Os erros que o Tim anotou da arbitragem são os erros que eu vi também, de formas que eu corroboro com a opinião do Tim e mando 5 para o candango Rodrigo Raposo. O próximo jogo do Vila Nova no campeonato é contra o Atlético, sábado, 4h30 da tarde, no estádio Antônio Ascioli. A Aparecidense vai enfrentar o Craque, domingo, 4 da tarde, em Catalão.